Queridos, bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém. Depois de uma manhã maravilhosa de consagração na casa do Senhor, eu quero dividir com você algum dos momentos assim maravilhoso, né, que o Senhor operou nessa manhã de consagração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo aí nos Salmos de número 126. Nós vamos fazer uma leitura, né? Eu vou comentar alguns detalhes importantes. Perdão, e mostrar a você, né, pontos importantes da sua vida. Capítulo 126 de Salmos, versos 1, diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Olha para cá um instantinho. Quando Deus tirou o povo de Israel da prisão, eu até fiz menção na igreja hoje pela manhã, sobre um homem que ficou 25 anos preso, né? E quando ele saiu, eu tive a oportunidade de conhecer esse homem lá de Campos. Ele estava muito feliz. E houve uma cena, aí posou um pardal, né? E ele ficou tão maravilhado, ele achou aquele pardal lindo, né? Ele ficou fascinado com o pardal, ele olhou para o sol e ficou fascinado com a luminosidade, com o clarão, e falou para mim: eu fiquei 25 anos preso, né? E me mostrou, né, o pedido de soltura dele, e eu fiquei maravilhado. Aí aproveitei a oportunidade e evangelizei. Então, o texto que você está lendo, ele mostra que o povo de Israel estava preso no Egito, como a gente já vem falando, né, há algum tempo, né, tanto na igreja como nos vídeos anteriores. A gente faz menção do cativeiro de Israel no Egito. E cerca de 430 anos Israel ficou preso, os israelitas ficaram presos no jugo, né, na servidão de Faraó. Então, o texto está dizendo que, no versículo 1, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram, né, a Sião, estávamos como os que sonham. Ou seja, eles acabaram de sair do cativeiro e para eles parecia um sonho, né? Era como se eles estivessem vivendo um sonho. Eles ficaram tão maravilhados com o que estava acontecendo, né? E para eles estavam assim, sonhando, né? A prisão acabou, o jugo acabou. Olha o que diz o versículo 12: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, e então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. Eu fiz menção, né, na igreja, de nós olharmos para a nossa vida. Ou seja, em outro tempo eu vivia preso nas drogas, na cocaína, na prostituição, na marginalidade, né, no crime, né, assim como outras pessoas viveram presas na bebida, nos jogos de azares, na prostituição, na promiscuidade. Então, eu trouxe para a nossa vida que para mim foi uma alegria, era o que Israel estava vendo. Ou seja, pelo simples fato de Deus tirar eles do jugo, né, da prisão, a alegria, né, entrou, né, no coração deles, e a boca deles ficaram, o riso veio. Uma pessoa quando recebe uma vitória, ela fica alegre. Foi isso que aconteceu com Israel. É isso que aconteceu conosco. Deus livrou-nos do nosso cativeiro, nos tirou da prisão espiritual e nos transportou para o reino do fruto do seu amor. Então você deve declarar para a sua vida e para as pessoas que grandes coisas Deus fez por nós, por estes. Amém? E no versículo 13 diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Fez-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Ou seja, a alegria era tão grande no coração de Israel que
eles declaravam, né, o que as nações diziam. Eu falei hoje na igreja de manhã, as pessoas, por exemplo, que me conheciam, elas declaram, poxa, só Deus mesmo na vida. Então era o que as nações, os vizinhos de Israel estavam declarando aqui no versículo 3, né, grandes coisas fez o Senhor por este, e por isso estamos alegres. Ou seja, havia um movimento, um mover de alegria. Assim Deus, ele fez por mim, fez por você, nos transportou, né, da escravidão para a libertação. Eu falei também algo muito interessante. Eu quero até ler para você, em 2015, né, no dia 23/6/2015, eu trouxe isso para a igreja em Porto da Pedra. O que acontece quando nós nos envolvemos com o Senhor? Preste atenção, quando você se envolve com Deus, sabe o que acontece? É uma pergunta. Quando nós nos envolvemos com Deus, sabe o que acontece? Olha o que acontece. Nas trevas da nossa vida, Ele é a luz. Na destruição, Ele é a construção. Na dor, Ele é o remédio. Na enfermidade, Ele é a cura. Na tristeza, Ele é a alegria. Na derrota e nas escassez, Ele é a provisão. Na perseguição e na angústia, Ele é o escape. Nos vazios, carências e ausência, Ele suprirá todas as nossas ansiedades. Esse é Jesus. Ama a nossa vida. Qual dessas você está passando? Olha o que diz. Se for perseguição, Ele te livrará. Se for desemprego, Ele abre portas. Se for sentimento emocional, traumas, mágoas, rancores, decepções, desilusões, desgosto, eu quero dizer para você que existe alguém que pode e quer mudar tudo isso, pode transformar seu deserto em manancial, porque o nome dele é nome sobre todo nome, que eu estou citando, que você entenda que nele, que ele te ama muito, muito mais do que pensamos. O nome dele é Jesus. Pense nisso. Ou seja, era assim que o povo de Israel estava. O povo estava na derrota. Quando Deus tirou o cativeiro e levou eles para a cidade forte, eles ficaram como quem sonhavam. Ou seja, eles não estavam acreditando. E por isso, o riso, a alegria entrou no coração. Em 2015, eu trouxe essa reflexão, esse pensamento para a igreja. Então, o nome de Jesus, ele é nome, ele é poderoso para fazer infinitamente mais por mim e por você. Então, o povo de Israel estava assim. Olha os benefícios que Deus fez e tem feito por você. As pessoas hoje dão testemunho da minha vida, dão testemunho da sua, e dão testemunho da vida de muitas pessoas que estavam presas na prostituição, no alcoolismo, nas drogas, nos jogos de azares, na promiscuidade, nas falcatruas, na mentira, no engano, na cegueira, na queromancia, cartomancia, né, nos búzios, nos videntes, nas feitiçarias. Então Deus liberta essas pessoas e esclarece, porque elas estavam realmente presas. E uma pessoa presa, ela não tem alegria. Então o que Deus fez? Deus tira elas do cativeiro e levam elas para a cidade forte. Aí o texto está dizendo, no versículo 1, né, que eles ficaram como quem sonha. Ou seja, aí o sonho era tão real que no versículo 2 diz: então a nossa boca se encheu de riso, né?
a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se diziam entre as nações, que grandes coisas fez o Senhor a este. É o que dizem de você, é o que falam, né, do nosso testemunho, porque a gente foi realmente tirado do cativeiro e Deus nos transportou para o reino do fruto do seu amor. O que eu quero dizer para você, que existe um Deus que ama você. Então chegou o tempo, irmãos, de nós, eu falei para a igreja de manhã, de nós vivermos numa dimensão sobrenatural, né? Chegou o tempo de nós sairmos do físico. Quando Eliseu disse para Giasim, vai lá e veja se lá no fim do horizonte, se há uma nuvem. Ele foi lá uma vez, ele foi duas, três, quatro, na sétima vez, ele disse, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ou seja, a visão do homem de Deus, ela é diferente do homem natural. Então chegou o tempo de nós vermos ressurreto com Deus, de nós entendermos que nós temos que viver uma dimensão sobrenatural. Vivemos um mundo, mas não fazemos parte dele, porque o Senhor já tirou o nosso cativeiro, nos transportou das trevas para a luz, transformou as trevas da nossa vida em luz, nos revelando a sua palavra. Eu fiz menção que quando Naamã, né, chegou lá perante Eliseu, Eliseu mandou o mensageiro dizer a ele, vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão e a sua carne tornar-se-á como a de uma criança. Ou seja, Naamã era um homem de muito conceito, porém leproso. E a jovem de Israel que era criada da mulher de Naamã, ela disse, quisera o meu Senhor estar diante do profeta, ele oraria, clamaria e restauraria o leproso. E Naamã então vai e pede carta ao rei da Síria, e o rei da Síria envia uma carta para o rei de Israel. E quando chega a carta na mão do rei de Israel, eu estou falando de dimensão espiritual e dimensão física. Para muitos, falar de um Deus que tira o homem das trevas para a luz é loucura. Quem não conhece Jesus não entende essas coisas. Por isso o conhecimento é fundamental, queridos, na nossa vida. Para que a gente não tenha dúvida que nós estamos vivendo hoje no mundo é espiritual. Só que as pessoas na dimensão do natural não entenderam isso. Foi o que o rei de Israel, da Síria, não entendeu. Quando a carta chega na mão do rei de Israel, ele diz assim, ele rasga as suas vestes e diz, acaso sou eu Deus para curar um homem da lepra, para tirar a vida ou dar a vida? Aí Eliseu diz, não, meu senhor, não faça assim. Manda vir. E o leproso então vem, e Naamã vem a Eliseu, e quando Naamã chega na porta da casa de Eliseu, Eliseu manda Giasim dizer a ele, está lá em 2 Reis capítulo 5, verso 14, Eliseu manda Giasim dizer para ele, diga para ele, pular 7 vezes no rio Jordão, e sua carne será limpa, como a de criança. E ele vai o seu caminho, adiante, afora, vai reclamando, acaso não há águas puras, cristalinas em Israel? Você imagina, ele não merecia a cura, mas aí o que acontece? Ele vai, e o criado dele diz, meu senhor, acaso o homem de Deus pediu alguma coisa demasiadamente difícil para que não faça? Ele apenas disse, mergulhe 7 vezes no Jordão e a sua carne será limpa. Ou seja, ele estava na dimensão física, mas Eliseu estava na dimensão espiritual, no sobrenatural. Você imagina, ele não merecia, mas imagina, ele dá o primeiro mergulho, nada. Dá o segundo, nada. E como ele foi murmurando, provavelmente, ele não merecia cura. Imagina os pensamentos, eu vou, mergulhei. Vou matar esse cara. Se eu não ficar curado, hoje eu mato Eliseu. Se essa lepra não sair, eu mato. E no sétimo mergulho, a lepra saiu. A lepra saiu do corpo dele. Aí você vê no versículo 20, vou te levar lá, a gente já vai voltar aqui para encerrar. Aqui no capítulo 5, no versículo de número... versículo 20, versículo de número 10 diz assim, ó, então Eliseu lhe mandou
um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne se tornará purificada. Ele foi, mas ele foi resmungando o seu caminho afora. No versículo 11 você vê, ó, porque Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que dizia, certamente certamente sairá, por-se-á em pé. Ele queria que Eliseu ficasse de pé perante ele e curasse a lepra, mas Eliseu não fez isso, apenas mandou o mensageiro. Aí aqui no versículo de número deixa eu ver aqui, 14, olha o que diz, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Ou seja, sobre a palavra de Eliseu, ele mergulhou e foi curado. Então é isso que nós precisamos entender. Nós não vivemos na dimensão do físico. É o que nós estávamos lendo no Salmos de número 126. É o que eu e você estávamos lendo. Eles estavam vivendo um momento sobrenatural. Porque o cativeiro tinha sido virado. A prisão havia cessado. E não é diferente nos dias de hoje. Deus, ele quer nos libertar das prisões interiores, daquilo que está dentro, principalmente as circunstâncias que temos vivenciado hoje, e tem aprisionado muitas pessoas. Muitos cristãos estão presos nesse cativeiro, porque temos olhado para a dimensão física, temos olhado para o físico e tirado os olhos do espiritual. O homem natural, ele não entende isso, porque essas coisas lhe são loucura, mas o homem espiritual, ele discerne, entende, porque isso se discerne espiritualmente. Por isso eles ficaram como quem sonhava, porque a prisão era real e de repente eles estavam libertos. Era como se eles não acreditassem no que estava acontecendo. Então Deus, ele já nos libertou. O que acontece é que as pessoas declaram realmente que grandes coisas Deus tem feito por nós. Então eu quero conclamar você, meu irmão, a sair da sua zona de conforto, a buscar a face do Senhor. É tempo de nós, a igreja, acreditarmos no Senhor como Ele é. Da mesma forma eu profetizo na sua vida cura, libertação, restauração, salvação, mas se você não crer, não faz efeito. Nós temos que conhecer a palavra do Senhor, acreditar que da mesma forma que Deus curou, honrou a palavra de seus servos, Ele também nos honrará. Aquilo que nós temos dito, um pedacinho da cidade de Gósen é aqui na minha casa, um pedacinho da cidade de Gósen é aí na sua casa, é aonde o servo ou a serva mora, reside. Então, naquele dia Deus fez separação. As pragas assolaram o Egito, sim, mas aonde o povo de Deus estava, praga nenhuma entrou, porque a mão do Senhor, o poder de Deus estava sobre o seu povo. E não é diferente nos dias atuais. Então, grandes coisas o Senhor Deus fez por mim. Grandes coisas Ele fez na minha vida. Me restaurou, me reintegrou na sociedade, me deu uma família, me libertou das drogas, da prostituição, da marginalidade, das coisas erradas. E da mesma forma, queridos, na sua vida. É algo que as pessoas declaram, que só Deus poderia ter feito o que fez. Então, eu quero dizer para você que a sua vida é muito importante. E que existe um Deus que ama muito a sua vida. É o que você lê aqui no versículo de número 5, diz assim, ó: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando
e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus moinhos, ou seja, o resultado do fruto, aquele que semeia preciosa semente, a palavra, semeia, planta, ou seja, haverá um dia que eu e você colheremos. Então é tempo de nós buscarmos a presença do Senhor. Quero dizer para você que Jesus ama a sua vida, que a sua vida é importante para Ele. Não desista, não abra mão, amém, do seu chamamento. Amém, não desista. Amém, não desista. Deus, Ele ama a sua vida. É como aquele louvor, né? A gente tem tempo que a gente não toca, né? Vou cantar um pedacinho para você. Ele diz assim, ó: você não pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o seu Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abriu. Ouça o grito da derrota do gigante. Sua conquista já está por vir. Você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu para vencer. Declare sobre sua vida: sou filho de Deus, nasci para vencer. A minha família nasceu para vencer. A minha família nasceu para vencer. Então Deus nos fez para vencer, irmãos. Que essa alegria não se aparte do seu coração. Que você saiba que existe um Deus que ama você e que em hipótese alguma te lançará fora. Que essa alegria, ela venha reflorir sobre a sua vida. Que ela venha florescer sobre a sua vida. Um beijo no seu coração. Quero orar pela sua vida. Pai, nós te louvamos por essa manhã. Depois de uma manhã de consagração em sua casa, uma palavra, meu Deus, para estimular a alegria, a fé, para fortalecer em nós, Pai, a vida espiritual. Nós vivemos no físico, mas somos sobrenaturais.